Emerson. Eu sou o seu. E eu sou o Bruno. Mais conhecido como Matt Murdock. E atendendo a pedidos da Luísa, a gêmea do mal, E da Carol. e de mais um monte de gente, nós resolvemos fazer esse papo ânima sobre Demolidor. Mas não só sobre a série, que já chegou estourando, né? A gente já falou um pouco antes e fez muito sucesso, já foi até assinada a próxima temporada, então eles vão começar a filmar. Ela tem inteira no canal da Netflix, a Netflix não tá pagando nada pra gente falar disso, mas se você quiser assine e consiga lá. Mas a gente vai contar então um pouco da origem do Demolidor mesmo, como ele surgiu nos quadrinhos, alguns roteiristas, desenhistas marcantes que passaram por ele, e as histórias mais clássicas então também que ajudaram a fundar esse estilo de quadrinho, né, de herói meio anti-herói, herói suburbano, herói que bate quebrando mesmo, sem dó, herói que tem identidade secreta, heróis com defeito, aquela coisa da Marvel mesmo que a gente já está acostumado. Demolidor foi um dos personagens criados pelo Stan Lee, um dos milhares, né, na década de 60, ele surgiu em 1964, escrito pelo Stan Lee, desenhado pelo Bill Everett. E dizem que o Jack Kirby teve bastante influência no visual do personagem, acho que o primeiro traje foi ele que criou, assim, mas ele teve alguma influência nas primeiras revistas também. E ele foi, durante muito tempo, um personagem meio de segunda linha da Marvel, né? Até o que a gente vai falar, que você continua na história mais pra frente, que é o Frank Miller pegar pra fazer no final dos anos 70, começo dos 80, que ele deu um boost na fama e no prestígio do personagem, certo? Certo, é isso aí. Tem um ponto legal também, que eu acabei vendo no vídeo do Pipoca e Nanquim. Aliás, pessoal do Pipoca e Nanquim, não acho que a gente está copiando vocês, porque no dia 20 de maio a gente decidiu filmar e o vídeo de vocês não tinha saído ainda sobre o Demolidor. Mas eu peguei um negócio muito interessante que o Alexandre Calari falou, que foi o seguinte, o John Romita estava desenhando o Demolidor numa época, ainda em meados dos anos 60, e aí o Stan Lee falou, puxa, eu queria ver como é que ia ser o desenho do John Romita no Homem-Aranha, porque Steve Ditko ia sair e tal, e aí ele chamou o Romita para desenhar uma história do Demolidor, onde ele encontrava o Homem-Aranha. E aí o Romita desenhou, ficou tão legal que ele acabou passando para o desenho do Homem-Aranha e o desenho dele ficou, assim, um ícone para o Homem-Aranha, o John Romita, né? Na minha infância, eu comecei a ler o Demolidor, a primeira história que eu li foi no Homem-Aranha, provavelmente número 30, mais ou menos nessa fase, da editora Abril. Ele já tinha sido lançado pela Ebal, quando ele saiu pela Ebal, ele saía já com o uniforme todo vermelho, mas mesmo assim, ele tinha um uniforme amarelo e vermelho, só que ele saía todo vermelho porque o pessoal do Brasil já tinha visto que isso ia mudar, então já lançava. Depois disso ele passou para a editora Block, lá o nome da revista, né, durou apenas 3 edições, era Defensor Destemido, eles não traduziram como Demolidor, o nome Demolidor veio da Ebal. Depois eles retomaram o nome Demolidor, aí foi para a RGE, para Abril, e uma das revistas mais legais da Abril foi a Super Aventuras Marvel número 100. Como o Demolidor era um dos personagens mais recorrentes da revista Super Aventuras Marvel, estava sempre ali, nessa época estava nos roteiros da Innocent, e com os desenhos do John Romita Jr., eles resolveram mostrar então a origem do Demolidor desde o comecinho e colocar uma história de ícone de cada uma das suas fases até então. Então eles colocaram com desenhos do Wallace Wood, fenomenal, com desenhos do Gene Colan, também, fantástico. Ele passou por Jill Kane, o Frank Miller, então, nos anos 80, né? Que ele entrou bem desconhecido. E depois o Mazzucchelli, né? E depois o David Mazzucchelli, que tem com o roteiro do Danny O'Neil, né? Que foi antes ainda do Frank Miller pegar, finalzinho dos anos 70. E a revista dele começou a ter uma decaída, né? Todos os personagens da Marvel têm um momento assim que parece que as histórias estavam ficando meio repetitivas e eles estavam necessitando de uma revolução. Aconteceu isso com os X-Men, aconteceu com o Capitão América, aconteceu com vários personagens, com o Demolidor, ainda que já era um personagem já segundo escalão, não foi diferente. Mas eles resolveram então pegar o Frank Miller, que tinha já feito alguns trabalhos para o Homem-Aranha, para alguns outros personagens da Marvel, né? E aí eles falaram, opa, vamos pagar um roteirista e desenhista só, um cara para fazer os dois, e de repente ele revolucionou, né, Bruno? O Frank Miller ele tinha feito algumas coisas, se eu não me engano, para o Homem-Aranha mesmo, e deixar
a série do Demolidor já era bimestral, né? Já estava prestes a ser cancelada, deram na mão dele, ele começou a desenhar com outro cara desenhando, até a hora que falaram, não, já que tá pra hora da morte mesmo, vamos deixar o moleque escrever, porque acho que alguma história ele também já tinha escrito, os editores tinham gostado, deram o Demolidor na mão dele, e aí o resto é história, né? Ele inventou a Elektra, introduziu um monte de coisa na mitologia do personagem, deu essa cara de vigilante urbano pra ele e aí virou um dos carros-chefes da Marvel no começo dos anos 80 foi o próprio Demolidor. É isso aí. Bom, a gente falou, mas tem gente que não deve nem saber a origem, não deve saber os poderes, nada, né? Seu, dá um resumo do que aconteceu com ele aí. Bem, o Demolidor era um garoto desse bairro de Nova York que se chama Hell's Kitchen, né, a cozinha do inferno. Um dia ele estava atravessando a rua, foi ajudar um senhor aí, evitou um atropelamento de um senhor que ia ser atingido por um caminhão. E nesse acidente aí, esse caminhão carregava alguns produtos químicos que acabaram atingindo ele e tiraram a visão dele. Mas no momento que tirou a visão dele, os outros sentidos foram ampliados e, bem, pra que visão, né? Lembrando que nessa época dos anos 60, todos os acidentes tinham alguma coisa com radioatividade, né? O Stan Lee inventou esse negócio e foi fazendo. Mas com o Demolidor deu bem certo, né? Ó, o Fábio tá avisando pra gente do tempo, mas eu queria gravar até a fase do Frank Miller nesse daqui. Então eu vou imitar o Biff Bifford do Saxon no Walking, quando ele termina o show do setlist, ele cata o setlist e faz assim, ó. Agora eu vou tocar as músicas pra você que a gente quiser e fica tocando até não aguentar mais. Vamos falar um pouco do Frank Miller rapidão? Vamos lá. Então vamos lá. Bem, o Bruno falou, o Frank Miller ele pegou o Demolidor numa fase terrível, estava indo ruim, falou, vamos deixar esse cara fazer, e o que ele fez foi história. Você vai entender isso quando você pegar as histórias, abrir e começar a ler tudo isso daí. Então ele deu uma dinâmica muito grande pro super-herói, ele deu uma profundidade pro passado dele, o Rei do Crime ele se tornou um vilão com muita relevância, né? Ele era um vilão do Homem-Aranha. Originalmente do Homem-Aranha. Exato, mas daí ele virou o arqui-inimigo do Demolidor e trouxe também, e foi um cara assim que ele precisava de um vilão à altura dos poderes do demônio, né? Então daí ele trouxe o Rei do Crime. E aí daí você pega toda a parte de diagramação, história, tudo que ele coloca, a dinâmica que ele dá nos quadrinhos aí, você vê que você entende o sucesso que foi toda essa fase aí do Frank Miller na vida do Demolidor. Ele estava na melhor fase, né? Porque ele criou ainda o Stick, né? Que foi o cara que ajudou o Matt Murdock a controlar seus poderes. Ele criou a Elektra, que nem o Bruno já tinha falado, criou o tentáculo lá no meio, um monte de ninja. Boninha, né? Toda essa mitologia canônica do Demolidor veio da fase dele, né? Exato. Daí e explorou os poderes também do Demolidor de uma forma que ninguém tinha feito ainda. Assim. Então, muito do que é a série da Netflix é com certeza tirado do que ele fez com o personagem. Sim. Então, aí quadrinhos icônicos para você procurar, então, no Frank Miller. Primeiro, essa daqui tinha saído nos Estados Unidos com o nome de Daredevil Visionaries. Aqui saiu em 4 edições essa versão. E depois saiu uma versão encadenada linda que, se você puder, corre atrás Tá também. saindo agora pela Panini. Saiu o primeiro volume, é meio carinho assim, mas vale a pena ir atrás porque as histórias são muito boas. Então, são geniais. Você vai entender bastante do que se passa com, justamente, na relação dele com o Stick, com a Elektra. Depois disso, então, ele vem a próxima icônica dele foi o Queda de Murdock. Queda de Murdock. Vamos deixar para falar na semana que vem, então? Vocês que mandam. Então tá bom. Então, não desligue, procure a gente aí. Se você curtiu esse vídeo, clica aqui, assina o canal, curte, compartilha. E a gente vai ficando por aqui com mais um Papo Animal, né, Matt Murdock? Com certeza. É isso aí. Até mais, gente. I never dreamed